Você acredita que o Brasil é apenas um país tropical de belas paisagens e praias ensolaradas? E se eu te dissesse que por trás de cada cidade, vila ou estrada esquecida pelo tempo, se esconde uma história aterrorizante que a maioria das pessoas prefere ignorar? No episódio de hoje do canal Arrepios da Realidade, prepare-se para embarcar em uma viagem sombria por 8 casos reais que desafiam a lógica, a ciência e até a fé. São lendas urbanas vivas, criaturas do folclore que invadem a realidade, aparições que insistem em permanecer entre os vivos e fenômenos inexplicáveis que deixam até os mais céticos em silêncio. Assista até o final, porque pode ser que alguma dessas histórias tenha acontecido perto da sua casa. Ou pior, esteja prestes a acontecer de novo. Já sentiu aquele arrepio nas costas sem motivo? Talvez não tenha sido por acaso. Imagine acordar no meio da madrugada, completamente consciente, mas sem conseguir mover um músculo do corpo. Você tenta gritar, tenta mexer um dedo, mas tudo o que sente é um peso esmagador sobre o seu peito. Então, você abre os olhos e vê. Em cima do seu corpo está ela, magra, de unhas compridas, olhos arregalados e um sorriso diabólico. Essa é a pisadeira, uma entidade do folclore brasileiro que ataca durante o sono, principalmente quem come demais antes de deitar. Embora muitos digam que se trata apenas de uma explicação mística para a paralisia do sono, os relatos são antigos demais para serem ignorados. Em cidades do interior de São Paulo e Minas Gerais, moradores juram ter sentido suas garras cravadas no peito, sua respiração quente e podre, e ouvido o som de seus passos pelo telhado antes do ataque. O mais assustador? Crianças relatam vê-la mesmo quando estão acordadas. Milhares de pessoas passam todos os dias pela histórica Estação da Luz, em São Paulo. Mas poucos sabem que aquele lugar centenário guarda um segredo sombrio: o fantasma de uma mulher que vaga pelos trilhos. Funcionários antigos relatam ouvir lamentos vindos das plataformas desativadas, e alguns usuários noturnos do metrô dizem ver uma mulher vestida de branco, com o rosto desfigurado, parada ao lado da linha, encarando o vazio. Há registros não oficiais de uma passageira que se jogou nos trilhos nos anos 40, e desde então, seu espírito estaria preso naquele local, revivendo seu último momento em looping eterno. O mais perturbador: relatos de câmeras de segurança que registram vultos andando pelas plataformas em horários em que a estação está oficialmente fechada. Em uma fazenda abandonada no interior de Goiás, dizem que um antigo caseiro ainda cuida do lugar, mesmo após sua morte. O homem, chamado Silvério, teria morrido em circunstâncias suspeitas após acusar o patrão de praticar rituais satânicos no celeiro. Desde então, ninguém consegue permanecer na propriedade por muito tempo. Relatos incluem sons de passos pesados à noite, cavalos que se recusam a entrar nos estábulos, e portas que batem violentamente sem vento. Uma equipe de reportagem tentou gravar um documentário no local e desapareceu por 3 dias. Quando foram encontrados, estavam desorientados, com hematomas e sem nenhuma lembrança clara do que aconteceu. A única coisa que um deles conseguiu dizer foi: "Ele ainda está lá, esperando." Na capital pernambucana, uma lenda macabra ganhou força nos becos antigos da cidade: o fantasma de Maria Degolada. A história fala de uma jovem mulher assassinada pelo próprio marido por ciúmes. Degolada com uma faca de cozinha, ela foi enterrada em segredo perto de uma capela. Desde então, sua alma passou a aparecer vestida de branco, com a cabeça pendendo para o lado e os olhos cheios de sangue. Curiosamente, Maria Degolada passou a ser cultuada por moradores locais, como uma espécie de santa pagã. Muitos fazem promessas e deixam oferendas pedindo proteção, mas também há quem a veja como uma entidade vingativa.
Dizem que quem mente diante de sua imagem sofre acidentes inexplicáveis. O mais aterrador? Câmeras de segurança de uma igreja captaram, certa noite, uma figura flutuando diante do altar, sem cabeça. No coração de São Paulo, em um bairro residencial, há uma casa conhecida apenas por um nome: a Casa da Morte. O local foi palco de uma série de assassinatos brutais nos anos 70, cometidos por um médico mentalmente instável que realizava cirurgias espirituais com facões e pregos enferrujados. Após ser preso, o médico alegou que vozes do porão o instruíam. Desde então, a casa foi abandonada, mas curiosos que tentam entrar relatam sentir náuseas, ouvir gritos e, em alguns casos, presenciar vultos correndo pelos corredores. Um padre tentou exorcizar o local em 1992, mas desistiu no segundo dia, dizendo que aquilo ali não era deste mundo. Até hoje, a casa permanece fechada, com as janelas lacradas. Mas à noite, luzes ainda se acendem nos cômodos do segundo andar. Em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, há uma figura que sempre aparece durante a noite, um homem com uma lamparina, vagando pela orla como se procurasse por algo, ou alguém. Trata-se do antigo guardião de uma casa histórica da região, chamado Gaspar, que desapareceu misteriosamente nos anos 50. Sua lamparina foi encontrada ainda acesa na areia da praia, mas nenhum sinal dele. Desde então, relatos surgem de um homem pálido, com olhos escuros, encarando turistas nas madrugadas. Pessoas que tentam fotografá-lo dizem que seus aparelhos falham. Outros ouvem batidas em suas janelas e, quando olham, veem apenas os olhos negros observando, como se estivessem escolhendo sua próxima vítima. No sertão do Ceará, uma figura lendária aterroriza gerações, a Bruxa de Ferro. Dizem que ela aparece em noites de lua nova, usando uma armadura escura e olhos brilhantes como fogo. Ela surge para punir aqueles que desrespeitam os mortos, e sua presença é anunciada por um forte cheiro de ferro queimado. Em um vilarejo específico, 3 jovens desapareceram após profanarem um túmulo antigo. Os corpos nunca foram encontrados, mas o chão onde estavam virou um círculo ressecado, como se tivesse sido queimado de dentro para fora. A Bruxa de Ferro é considerada uma entidade justiceira, mas sua justiça é cruel e implacável. Quem a vê, não escapa. E o som de seus passos metálicos ainda é ouvido nos campos áridos, avisando ela está vindo. Fechando nossa lista com chave de ouro, ou seria com olhos pretos e pele viscosa, temos o caso mais famoso da ufologia brasileira, o ET de Varginha. Em 1996, moradores da cidade relataram encontros com uma criatura de pele marrom, olhos vermelhos brilhantes e cabeça desproporcional. 3 meninas disseram ter visto o ser agachado, tremendo, como se estivesse assustado. Poucas horas depois, militares apareceram e selaram a área. Há relatos de que o ser foi capturado e levado para uma instalação secreta. 26 dias depois, um dos militares envolvidos morreu misteriosamente. Embora negado pelas autoridades, o caso continua repleto de lacunas, e novas testemunhas surgem até hoje. Mas a pergunta que fica é: o que realmente foi capturado naquela noite? E será que ele foi o único? O Brasil é cheio de beleza, cultura e fé, mas também esconde histórias que desafiam a lógica e que sobrevivem ao tempo através do medo. Dos becos de Recife às montanhas de Minas, do sertão do Ceará às ruas movimentadas de São Paulo, os fantasmas, bruxas, entidades e até seres de outro mundo continuam vagando, esperando o momento certo para se mostrar de novo. E agora eu te pergunto, espectador do Arrepios da Realidade, qual desses casos te deixou mais arrepiado?
E se você descobrisse que um deles já aconteceu na sua rua, você ainda dormiria tranquilo esta noite? Comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem precisa conhecer essas histórias. E lembre-se, tem coisas que só parecem lenda, até acontecer com você. Até o próximo episódio. Mas, se ouvir passos quando estiver sozinho, talvez seja melhor não olhar para trás.